Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich Amaro, tenho Camponeusa e nosso convidado Arthur Ferreira, o Tutu de Feijão. Oi Tutu, seja bem-vindo de volta, porque 15 dias atrás você estava aqui com a gente também. Oiê, ai, eu amo participar, amei esse convite e vamos falar, né, gente? Vamos falar sobre Drag Race Brasil. A gente tem muito o que falar, viu, gente? Porque hoje nós comentaremos o sexto e sétimo episódio da segunda temporada do Drag Race Brasil, que é exibido toda quinta-feira pela plataforma WoW Present Plus, né? E antes de qualquer coisa, quem conhece o Mundinho Drag sabe que semana passada aconteceu o Realness Festival, né? No Vibra São Paulo. Neuza foi, Tutu também foi a trabalho também, entrevistando as queens pra Capricho. E eu quero saber de vocês como é que foi ver essa experiência aí nesse projeto maravilhoso criado pelo incrível Paulo Matos. Inclusive, gente, quem ainda não segue o Realness no Instagram, vão lá seguir para ficar por dentro dos próximos eventos. Essa publi aqui é gratuita porque ele merece. Vamos lá, Neuza, aí como foi, hein, você ir ver lá as queens de perto? Foi muito maravilhoso? Gente, foi tudo, foi incrível. Eu sou apaixonado por drag, é uma coisa que eu amo. E ver drag, tipo, tanta drag tão de perto, assim, principalmente com uma estrutura tão incrível que a Realness teve esse ano, porque a Realness a gente tá vendo esse crescimento dela ano após ano, e esse ano realmente foi sensacional. Foi uma coisa de outro mundo, foi uma coisa que, tipo assim, a gente via as performances e a gente pensava, tá, é assim que drag tem que ser. Esse é o palco que drag merece, sabe? Esse é o recurso que a drag merece pra poder fazer um show. E foi sensacional. As meninas que vieram de fora são belíssimas. As brasileiras entregam um show como ninguém. Então, assim, eu tive a oportunidade de estar ali coladinho no palco, que eu amo, eu sou rata de grade. Eu gosto de chegar cedo, eu gosto de ser o primeiro da fila. E não fui, tava muito concorrido esse ano. Então eu pude ver os shows muito de pertinho ali, foi incrível. Queria estar lá de novo, já tô com saudade. Tutu, e você que foi a trabalho? Porque eu vi, a gente compartilhou também alguns dos seus reels, suas entrevistas com as queens, maravilhoso. Nossa, a reação com o vestido da Daisy de Peru virou um estático já, que todo mundo tá aparecendo. Volta e meia aparece no meu Twitter também já. E aí, como é que foi ver de pertinho, pertinho mesmo, essas queens, tanto de fora como daqui? Ai, gente, foi tudo, 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 tudo. Acho que como a Nilza falou, né, o festival ele tem crescido cada vez mais de estrutura e é muito legal ver isso, o festival ficar cada vez maior e a organização acompanhar isso, né? É, e a celebração das pessoas, né? Tipo, todo mundo ali celebrando arte drag, não é só a galera que fica criticando no Twitter, sabe? Acho que isso foi uma coisa que a Melody falou, né? Que a gente vê quem são os fãs de arte drag de verdade presencialmente, quem vai lá, quem compra pra ver, né? E isso é muito legal. Agora, indo a trabalho, foi realização de sonho, assim, foi muito legal. Eu cubro Drag Race Brasil, né? Também cubro, às vezes, alguma coisinha do Drag Race de fora. E foi a primeira vez que eu falei com drags internacionais que participaram do programa, então eu tava muito ansioso. Mas foi bem legal, achei que todas foram muito fofas. Não sei se é o momento para falar fofocas, mas foi muito legal. E quem ainda não assistiu os vídeos, vai lá no perfil da Capricho, saíram três. Em um eu mostro looks do Drag Race Brasil para elas reagirem. No outro eu mostro a bananeira, que deu errado, da Melina e da Desirê. E por último saiu hoje o vídeo delas falando algumas coisinhas em português. Aí a reação da Shea é maravilhosa quando vê a cena da bananeira. Né? Ela fica revoltadíssima. Parece que a bananeira aconteceu nela, né? Aquela reação que ela faz, parece que ela levou a pancada na hora. A Morfine falando que ela ia tirar um brinco, ia tirar o outro, ia tirar a peruca e ia pra cima. É muito bom. Muito bom mesmo. Latinas, né? Assim, aqueles, né? Assim, o sangue latino que botou o pé no Brasil, botou o pé no barraco. Fofoca, olha, fofoca sempre é bem-vinda. Né? Pode falar quando tiver. Quando puder falar. Eu acho que pode, acho que é tranquilo. É só coisinhas, assim, pequenas coisas que eu reparei que aconteceram. A gente falou com todas elas, menos Simone, né? E a Roxy Andrews. A Simone foi porque não deu tempo. Tipo, não deu tempo mesmo. E ela ficou lá um tempão esperando, só que a gente tava. Acho que enquanto ela tava sozinha, a gente tava conversando com a Didi Good. E aí, como ela tava lá sem fazer nada, ela foi embora e a gente não conseguiu falar com ela. Mas a Roxy Andrews acabou o meet and greet.
ela foi embora. Não quis falar com ninguém. E eu fiquei meio triste, porque ela é uma das minhas faves. Eu queria muito ensinar a Roxy a falar labubônico, mas não foi dessa vez. E eu vi muita gente reparando que ela tava com um clima meio estranho, assim, no meet and greet, que ela não tava tão pra cima. Eu reparei que as performances dela foram adiantadas, né? Teve uma galera que não gostou muito da primeira, não sei. Mas depois ela compensou com a interação com o público, né? Mas foi isso. Não sei se eu tenho mais alguma coisa de bastidor. Eu vi Sasha Colby saindo do banheiro pelada por um segundo, quando eu tava ali nos bastidores. Mas foi muito rápido, eu já tampei o rosto, assim. Mas eu acho que é isso. É isso fofoquinhas que eu tenho. Inclusive, como falou, que gente, quem tiver oportunidade de ir nos festivais, vão, apoiem. Eu se tiver oportunidade, vou também, sendo porque assim, eu moro em outro país, né, gente, o Nordeste, né? As passagens são nos preços lá nas alturas, né? Mas espero ter uma oportunidade também para ver lá o Tutu, né, gente? Tutu vai a trabalho, como eu falei, né? Em bastidores bomba, Tutu vai a trabalho e ignora amigos. Agora vamos adentrar no Drag Race Brasil, né? Que fala desses episódios, mas muito tem se falado, gente, da edição do programa. Até quem já pontuou algumas coisas, semana após semana, de 15 em 15 dias, né? Tá aqui pontuando. E a crítica com relação à suposta, né? Que não é mais nada quase suposta, a falta de cuidado da produção com a nossa franquia, que vai ficando cada vez mais frequente. Você vai achando isso também, Neuza? Tipo, não é só a edição que tá precisando ter cuidado, você acha que tá faltando Brasil no Drag Race Brasil, por exemplo? Com toda certeza absoluta. E eu acho muito triste criticar, porque eu odeio, tipo, passar de viado ingrato do Twitter que tá reclamando toda semana, mas a gente critica de um lugar muito carinhoso, de que a gente quer cuidar dessa coisa que a gente tem, e a gente quer que tenha mais vezes, a gente quer uma terceira, uma quarta, uma décima temporada. Então por isso que a gente acha tanta coisa pra criticar, porque a gente quer que seja o melhor que possa ser. Porque a gente tem um elenco incrível, a gente tem, assim, o creme de la creme das drags do Brasil nesse elenco. E muitas vezes a edição não tá fazendo jus a isso, a produção não tá fazendo jus a isso. Então, é muito aquela coisa da Carmen Miranda, tipo, tá muito americanizada, sabe? Tem muita coisa que podia ter mais Brasil ali, ter mais força de cultura brasileira. Nesse Lollapalooza, por exemplo, que a gente vai comentar um pouco mais ainda, a escolha de música, gente. Música é uma parte tão forte de cultura brasileira e simplesmente você não utilizar disso, você não tirar proveito disso e botar 4 músicas da RuPaul que todo mundo já ouviu e nem são as melhores músicas da RuPaul. Eu acho que é um desperdício muito grande, acho que é um desperdício muito triste e é uma falta de cuidado com as queens que estão ali dando sangue. Então é triste a gente ver esses. Eu não quero falar desleixo, mas assim, essa falta de cuidado em questão de produção e edição. Porque a gente vê o quanto que essa temporada é boa, tipo, ela tá sendo. A gente tá sendo entretido com ela 100% pelas queens. Enquanto a edição deixa muito a desejar. Eu vi que essa crítica continuou, tipo, tipo chover no molhado, né? De criticar a edição do programa, porque chegou num ponto que já passamos de boa parte da temporada e nada mudou. Mas realmente, quando foi esse festival, né? Que ele pode chamar que é o primeiro Lollapalooza do Drag Race Brasil e não tivemos músicas brasileiras, né? Porque a Bettina Polaroid, se não me engano, foi que tweetou falando que teria sido bom se manteve a temática de ser músicas da Host, seja com a música da Greg, né? Que a Greg tem músicas boas para aparecerem, músicas em português, por exemplo, pra ter lá. Tutu, você acha que faltou isso também? Que tá faltando pessoas que conheçam a cultura brasileira ou, tipo, brasileiros editando? Porque eu chego a pensar que ia ser pior se forem brasileiros editando, sabia? Coisa, gente, se brasileiro não tá conseguindo editar o produto da gente, qual é a sua relação aí, vendo até o que aconteceu no Lollapalooza dessa semana? Ai, gente, tá babado, né? Toda semana, no caso daqui de 15 em 15 dias, a gente batendo nessa tecla, né? Todo episódio a gente vai no Twitter falar a edição tá puxado. Não só a edição, mas acho que há uma coisa aí de produção também. A edição eu sei que é feita por brasileiro, mas a produção, né? A primeira eles fizeram lá na Colômbia, né? Se não me engano, e agora em Portugal. E o que, assim, apesar de Portugal falarem português, né? Ser um pouco mais próximo, ainda não é Brasil. Ainda não é, né? Não são pessoas que têm nossas vivências ali por trás. Óbvio, né, que tem brasileiro ali, mas há uma equipe logística ali muito grande local, né? E acho que isso faz muita diferença. Acho que
isso do Lollapalooza, gente, é isso, é exatamente isso que a Bettina Polaroid falou. É, se é uma questão de orçamento, que eu acredito que seja, de verdade mesmo, eu acho que deve ter sido uma questão de orçamento, pega a música da Greg, sabe? É óbvio que ela vai licenciar e tal, seria muito melhor do que a gente ver drags brasileiras dublando músicas americanas, norte-americanas, em inglês. Não faz nenhum sentido. Tanto que, como que a gente cobra? Tipo, eu vi gente falando, a Melina não acertou a letra. Gente, mas a gente vai cobrar elas de saber dublar em inglês no programa que é do Brasil? Sabe? A dublagem das drags brasileiras é, tipo, sensacional. Sensacional. Qualquer boate que a gente vai, a gente vê drags arrasando. E aí, sei lá, acho que podiam ter escolhido outras músicas. E se foi uma questão mesmo de orçamento, pegasse música da Greg. Eu até não acharia ruim se repetisse música da primeira temporada, mas não sei. E é isso, achei. Tanto que já teve um lip sync da RuPaul nessa temporada mesmo, né? Então, por isso que eu acho que é uma questão de orçamento, mas no geral acho que falta tato mesmo da equipe com o programa, porque é um elenco muito bom, que nem a gente pontuou já, é um elenco muito, muito, muito bom. Chegou nessa reta, eu falei reta final, mas a temporada inteira é muito sofrido ver quem tá indo embora. Tipo, desde, sei lá, a Chanel, que foi a primeira eliminada. Todo mundo já ficou sentido, sabe? Todas que estão saindo, a gente fica meio tipo, poxa, queria ter visto mais e tal. Então é um elenco muito forte, mas uma produção, uma pós-produção que não tá, sei lá, não tá levando com tanto tato, sabe? Quanto merecia, assim. E acho que é mais ou menos isso. Eu vi a Dakota também falando, tipo, no episódio que a Dora ganhou, que foi o Ball. Ela falando, poxa, a Dora ganhou e na edição ela mal apareceu. E é isso, é que nem aquilo que aconteceu com a Melina, que a gente comentou no outro episódio do Snatch Game. É isso, mais uma vez, toda semana a gente falando. A edição tá contando uma história, mas parece que aconteceu outra coisa no painel de jurados, sabe? E é isso. É porque o pessoal da Guiana brasileira já roubou tanta riqueza nossa que é roubar até nossas queens agora, né? Então, assim, tá difícil, tem que deixar pra gente também. Eu li uma teoria da conspiração no banco de séries, eu não sei quem foi, porque eu tô só com flashes, né, do, do comentário na cabeça, falando isso da questão do orçamento também, Tutu, que era, tipo, talvez o Double Chantei, que aconteceu da Daisy, né, e da Melody, não tava programado, e tinham que botar um episódio a mais e fazer um Lollapalooza com músicas da RuPaul, ficaria muito 0800, né, porque não teria gastos com mais nada, né, tipo, seria o palco que já existe lá, as músicas da RuPaul, que é a dona do programa, estaria lá, mas eu digo, mas a que custo, né? Como você falou disso, de que as pessoas estavam reclamando do dublar, gente, uma coisa é que se fosse um global, ou se fosse um UK, um versus the world, né? E tivesse uma queen brasileira lá, a gente espera que ela saiba dublar em inglês, né? Porque foi pra uma franquia que a língua materna é inglês. Agora, no partir do momento que a gente faz um Drag Race Brasil, que é todo falado em português brasileiro, a gente não tem que exigir que elas saibam dublar música em inglês, não, viu, gente? Não tem, porque assim, não é como se faltasse música brasileira pra ser cantada, né? Tipo, a música não nasceu ontem no Brasil, a gente começou a compor música agora, né? Tem um arsenal muito grande. Eu acho que por pior que fossem as escolhas musicais nacionais, ainda seriam nacionais. Porque daria uma margem pra te criticar um pouco melhor uma dublagem, dizer, olha, não sabe uma letra de uma música em português, sabe? Umas críticas mais fundamentadas, né? Dava pra fazer. Porque botou músicas da RuPaul e algumas nem combinavam tanto com lip sync. Como eu falei no começo, tá faltando o Brasil no Drag Race Brasil. Né? A gente vê que tem brasilidades, a gente vê que tem as drags convidadas, né, que são brasileiras que estavam ao redor do mundo, a gente vê outras coisas, muitas referências nossas, mas tá faltando uma edição que seja nossa, mais nossa. A edição do Drag Race Brasil talvez não precise usar a fórmula norte-americana, britânica, mas também não pode ficar sem fórmula alguma, né? A voada aí, com a gente não entender narrativas e construções, né? Mas vamos entrar no Lollapalooza, né? Que teve duelos de lip sync, depois uma foi salva, e depois pelas outras amiguinhas, e duas se enfrentaram e teve a eliminação da Dora, mas ainda fala da eliminação da Dora da Desirê daqui a pouco. E aí, Neus, o que você achou do Lollapalooza em si? Embora tivéssemos músicas em inglês da RuPaul, que a gente não gostou das escolhas, você achou que elas conseguiram entregar, fizeram muito com pouco que tiveram? Acho que essa é a questão chave, elas fizeram muito com pouco. Eu não vou chutar esse cachorro morto da escolha de músicas, que realmente foi péssima. Fora toda a questão de serem músicas em inglês, tipo, não eram nem as melhores músicas da RuPaul pra fazer um lip sync. Mas as meninas fizeram o que
puderam com o que elas tinham. Acho que elas entregaram, drag brasileira sempre entrega no palco, cada um num estilo próprio, e eu gosto muito que a gente tem drags com estilos muito diferentes de performance. Então, a gente tem a drag do glamour, da sensualidade, do bate-cabelo, da caricatice. Então, assim, eu gosto muito de ver essa mistura, de ver como que cada uma aborda cada música que é dada a elas. E eu acho engraçado ver o desafio, porque uma coisa é você ver uma drag fazendo uma performance que ela planejou, ela no elemento dela. E eu gosto de ver essa tensão da batalha de lip sync, tipo, que não é uma escolha delas, sabe? Então, eu gostei muito, apesar de todos os pesares. Eu acho que o talento das meninas em si, a gente não pode negar. É uma coisa que a gente não pode reclamar ali. Pelo menos nesse episódio, todas elas eu acho que entregaram bastante. Até quem entregou menos. Eu achei também que elas fizeram, assim, o que elas podiam com aquelas músicas, sabe? E repetindo, é isso. Também não tem nem como cobrar dublagem 100% correta, sabe? Porque é isso, música em inglês, gente. É a escolha mais nada a ver possível. E é isso, eu acho que realmente elas fizeram o que elas podiam. Eu acho que pra mim, talvez um lip sync que tenha se destacado, acho que talvez para grande parte das pessoas também, foi o da Ruby contra a Melody, que eu fiquei, poxa, é isso. E olha que aquela música, gente, eu acho que foi esse que é I'm a Winner, né? Ou não lembro. Mas Acho que foi esse é uma. a Little Bit of Love, eu acho. Isso, não sei, mas era uma música que não tinha muita letra, não era isso? Sim. E eu fiquei, gente, elas entregaram assim, tudo com uma música que não é nada. E eu ficava com medo, porque a Melody, ela é uma queen que entrega energia, né? Que entrega performance lá em cima. E a música não necessariamente ia por esse caminho, né? Talvez ali mais pra metade, pro final da música, sim. Então eu ficava, meu Deus, o que que a Melody vai entregar? Mas ela arrasou. É, concordo com com todos os resultados? Acho que não. Mas, enfim, né? Eu acho que. Eu, eu não sei. Eu acho que eu não vejo a graça que a Greg vê na Poseidon. Mas não que seja uma crítica a Poseidon, porque tem momentos que eu gosto dela, que eu gosto de assistir ela, que eu acho ela engraçada. Mas nesse lip sync dela contra a Dora, eu fiquei meio assim, sabe? Achei. Não sei. Achei que a Dora podia ter ganho. Porque é isso, eles falam depois, né, que a Dora não consegue ser engraçada, talvez até por traumas que nós LGBTs temos de sofrer com o humor, né, das pessoas fazerem o humor da gente quando a gente no começo, assim, e, e depois ter dificuldade de se colocar nesse lugar de protagonismo dentro do humor. Mas eu sinto que nesse lip sync, o momento mais engraçado não foi da Poseidon, foi da Dora, quando ela estourou a barriga da Poseidon. Então, enfim, só queria fazer essa observação sobre esse lip sync, porque eu achei, na minha cabeça, que a Dora podia ter ganho. Foi bem isso. E eu concordo com tudo que vocês falaram. Tanto que a minha questão desse episódio foi mais que a falta de aproveitamento da Cláudia Raia. Eu entendi que rendeu um ótimo momento, um momento muito emotivo, um corte ótimo ali, sabe? Uma M-tape, né? Pro Drag Race Brasil foi criada ali. Mas a Cláudia Raia, pela magnitude que ela tem, ela é jurada pra Rusical ou é um desafio de atuação, gente. Né? E deixava pra esse episódio em si ter uma drag, né? Convidada pra julgar os lip syncs, porque aproveitaria melhor dos dois mundos, né? Mas é o que aconteceu e é o que a gente teve, porque eu sinto que faltou alguma coisa no episódio. Eu dei, se eu não me engano, minha nota que eu dei no banco de séries foi 7, mas é por causa do momento com a Cláudia Raia, porque nos depoimentos de cada uma, pra gente bate certeza que um bateu de uma forma que a gente se identificou, né? Assim, bate de uma forma que a gente se identifica muito. Aí pega no canto que a gente, né, não vai dizer que o episódio foi inteiro ruim, né? Assim, não teve um momento ali de conexão com pelo menos algumas participantes. Engraçado você comentar isso. Eu acho que a gente não teve desafio de atuação ainda, ou eu perdi alguma coisa? Não, não tivemos. E eu acho que Então, não vai ter. e pelo visto não vai ter, né? E eu acho que assim, muita gente pega no pé de desafio de atuação, mas quando é um desafio bem, tipo, bem pensado, é bom. Então, acho que pelo menos um podia ter, né? Tipo, poxa, a Mercedes foi embora sem fazer um desafio de atuação, né, coitada.
Sim. Fica aí mais uma exigência pra gente pra terceira temporada, que tem que ter sim, gente, porque a gente critica algumas coisas, como eu sempre falo, a gente critica porque a gente gosta, né? É criticando querendo ver melhorar, não é criticando por criticar, porque criticar dá engajamento, sabe? Critica porque a gente gosta, porque é muito pior a gente se a gente fingisse que tava tudo muito bom, porque nada é melhorar nunca. E aí? Será que chegaríamos numa terceira temporada de The Voice Brasil se dissesse que tava tudo bom? Não chegaríamos, né? A gente tentou fazer isso com a primeira, né? Passar um paninho ali. Ah, eu falei muito isso no episódio da estreia, que a gente fingiu muito na primeira temporada que muita coisa tava boa. E é o povo cria falsa ilusão. Digo, gente, esse cast tá sabendo lidar muito bem com algumas situações, coisas que na primeira a gente não teve, né? Mas, ó, antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, entre outros, todas as quintas, atualmente falando do MasterChef Brasil e de 15 em 15 dias falando da segunda temporada do Drag Race Brasil. Então aproveite para nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify, e indicar para os amigos. Lembrando que semana que vem a gente vai ter um pouco de maratona de episódios, quem sabe, porque na segunda sai nosso veredito sobre a primeira temporada do Chefe de Alto Nível, né, que é o reality show gastronômico da Globo. Na quinta tem episódio do MasterChef, e se tudo der certo, sexta-feira tem uma entrevista com um participante do MasterChef que é querido por muita gente nas redes sociais. Então, fiquem atentos nas nossas redes. Vamos voltar para o mundo de um Drag Race Brasil, vamos falar de tristezas, né? Porque tivemos 2 eliminações. Na outra semana, algumas semanas a gente viu aqui, teve o Double Chantei, foi um episódio muito bom, depois teve a eliminação só de uma, né? Era assim, a gente não tava tendo eliminações que pegavam muito no nosso âmago, que já começava a pegar, né? Mas agora as eliminações estão ficando ainda pior. Vai sair sempre gente que é extremamente importante pra gente. Tanto que no episódio 6, nós tivemos a nossa perua sendo eliminada, né? A Desiree Beck. E no 7º episódio, a Dora Black, que foi eliminada. E aí, Neus, o que você achou dessas 2 eliminações? Sentiu muito, sentiu pouco? Teria mudado o resultado? É igual o Tutu falou, tipo, qualquer eliminação desde a primeira com esse elenco eu acho que é muito triste, desde a Chanel. E com esse final, chegando perto do final, né? Acho que vai ficando mais triste ainda, vai intensificando, porque a gente, além de já estar apaixonado pelas queens, a gente vai se apegando mais a elas ao longo da temporada. E com a saída da Desiree eu fiquei muito triste, pois minha amiga pessoal, tenho como criar ela aqui dentro de casa, mas eu fiquei muito triste porque a gente viu tanto que ela queria aquilo, a gente viu tanto que ela investiu ali, tipo, emocionalmente no Drag Race. Infelizmente, eu achei uma eliminação justa. Eu acho que, com o contexto do episódio, a entrega dela no desafio, eu acho que foi a eliminação que fez sentido, até pelo lip sync também. Acho que a Melody ela realmente mereceu ficar pelo lip sync. E com a eliminação da Adora, tem algumas questões em relação ao julgamento durante o episódio. Mas, né, como chegamos nessa etapa final e ela foi pro lip sync, o último lip sync eu realmente achei ele muito justo. Achei que foi o momento certo, porém triste, da Adora sair. E vai ser sempre triste quando uma Queen sair. A gente sempre vai querer ver mais das Queens. A gente quer ver o que a Queen eliminada faria no episódio seguinte. Por mais que a gente vá ver os looks depois no Instagram, ou então não mostra a mala, a gente ia querer ver elas no desafio, a gente queria ver elas ali na narrativa do programa. Então é triste, porém é justo, na minha visão. Ah, eu concordo, com as 2 eliminações. Assim, a Desiree. Ai, gente, realmente, aquele episódio, eu acho que não tinha como o Boron não ser Melody e Desiree de novo, né? O que é engraçado, né? Elas de novo no Boron, juntas. Mas é isso, é triste porque a Desiree controlou boa parte da narrativa da temporada, né? Se essa temporada houve uma narrativa, foi por causa da Desiree, em boa parte, né? Ela foi lá para entregar entretenimento, Gold TV, e ela entregou. Então, foi meio que se despedir de um grande personagem da temporada, né? Mas eu achei que foi justo. Achei que foi justo o Boron e achei que foi justa a eliminação. A Melody arrasou naquele lip sync com aquela música horrível, mas a Melody arrasou. E no episódio da Dora, como eu falei, eu não achei que ela perdeu aquele lip sync com o Poseidon. Mas diante do que aconteceu, né? Diante de tudo que foi colocado, Bel que salva, Ruby contra a Dora, realmente a Ruby venceu aquele lip sync. É triste ver ela sair, mas é isso, é triste ver qualquer uma sair. A Dora era a frontrunner, né? Dois desafios aí pra conta, mas não sei, é que é isso.
A Adora, ela é muito boa, eu gosto muito dela, todo mundo adora a Adora, mas será que semana que vem, por exemplo, que é o Roast, ela iria bem? Sabe? Eu fico com essa dúvida, tipo, ela é muito bonita, foi a Fashion Queen da temporada, mas não sei, não sei se seria o suficiente. Obviamente torcendo por ela, né? Torceria por ela, mas fico tentando imaginar como a temporada seguiria com ela, sabe? Mas dá um sabor amargo ver ela sair agora. Porque é isso, ela acabou de vencer o segundo desafio. E eu acho que se ela não tivesse vencido o Ball, ia estar diferente. Porque antes do Ball, né, que ela venceu, ela vinha de 2 semanas ruins. Ela ficou no low pelo. Pelo Improv Challenge, né, de talk show. Depois ela foi pro bottom, eliminou a Mercedes, mas aí teve esse respiro que foi uma vitória, uma segunda vitória, a primeira segunda vitória da temporada, então é um sabor meio amargo, assim. E eu acho que, tipo, olhando para essas eliminações, eu acho que o Double Chantay foi pensado, sim. Eu acho que foi pensado em ter um double ou até mais nessa temporada. Porque, se for parar para analisar, a primeira temporada teve 12 participantes e essa teve 10. Então, eu acho que já era meio planejado para dar a conta dos episódios. Mas não sei. Enfim, acho que é isso, gente. Eu fico meio maluco, assim, refletindo sobre possibilidades. É bom quando tem double chantei e realmente valeu a pena, porque o de Brasil, gente, é inegável que tinha que acontecer aquele double chantei, né? A Desirê e a Melo não deviam ser eliminadas depois de servirem o que serviram naquele lip sync. Dessas eliminações eu concordo, dado os lip syncs que a gente viu, né? Porque eu também concordo com o Tutu que a Dora deveria ter vencido a Poseidon, mas como ela não venceu, né, para o prêmio de jurados e ela foi contra a Ruby, pra mim a Ruby venceu também. Foi muito legal a Ruby quando a Dora tava caminhando, a Ruby fazendo o som do dinheiro, o gesto do dinheiro, né? Eu acho que também as duas souberam como entregar mais ali. E, assim, como eu falei, dadas as circunstâncias, dadas as configurações, duas eliminações justas e duas eliminações tristes, né? Como todas serão a partir de agora. A partir de agora, não, a partir de sempre, desde a estreia, como tu falou, desde a Chanel saindo, que a gente sente já eliminações. A Desirê, a narradora da temporada, sem ela já deu até um estranhamento, o episódio essa semana sem ela aparecendo. Foi bom que ela se entregou, ela se deu de corpo e alma, porque é um reality que ela gosta, que ela acompanha, que ela falou que serviu de referência dela, né, pra ela entrar no mundinho de drag queens. E é maravilhosa e sempre será lembrada, nossa perua querida, maravilhosa. Queremos no All Stars, queremos ela aprender o inglês pra ir pra um versus ou outro, queremos a Desirê virando nossa Jurubi, né, a gente quer em todos os lugares aqui aparecendo a Desirê. Beijos, Daisy, maravilhosa. E pra Dora também, que a Dora, incrível, belíssima. Quem não adora, não é mesmo? É belíssima, se viu muitos looks. O look de papel, gente, ficou eternizado na memória de qualquer pessoa que assiste a Drag Race Brasil. Se a pessoa for de outro país assistir, também vai ficar na memória. Ela é incrível, talentosíssima e farão faltas. E uma coisa que eu já notei nesse episódio foi que, não sei se vocês perceberam também, sem a Desirê dividiram melhor os confessionários do povo. Elas foram mais divididas, consigo ver, eu vi muita gente falando, né, dessa vez. A Dora falou muito mesmo, tá que ela seria eliminada, mas nunca vi a Dora falando tanto, se eu não me engano. Por exemplo, tanto coisa. E conseguiram distribuir mais, eu acho, que as coisas, as situações, porque a Desirê aparecia muito nos confessionários. A Melina também teve bastante destaque nesse episódio, né? Eu acho que a Melina é uma que aparece até, não, não bastante, mas ela tem vários momentos dela no confessionário, acho que ela rende bastante. Mas nesse episódio ela, pra mim, foi um grande destaque, assim, os comentários dela no Untucked, assim, esperando as outras queens chegar, eu gostei bastante. Eu acho que a Ruby também, depois da saída da Desirê, é uma boa narradora, porque ela já era, né? Já era uma das que narrava a temporada. Tipo, tem vários takes dela que viralizam no Twitter, né? Tipo, coitada, a bichinha se fudeu. Enfim, ela arrasa. Eu fiz uma figurinha dela com relaxe, eu uso direto no WhatsApp. Então tá lá, né, virou uma Ai, marquinha, assim, é ótimo. eu vou Porque não sei se Relaxa. você, porque vocês não sei se vocês sabem, né? A Ruby é de Pernambuco, é uma drag pernambucana que aqui vive no meu é? estado. Ela é de Pernambuco, não sei se vocês Nossa, sabiam disso. Já ouvi Momento falar uma revela coisa assim. bomba, Ruby é de Pernambuco. Top drag Top de drag Pernambuco. e pernambucana. Liga aí. Olha, vamos agora se comprometer porque chegou a hora dos destaques do episódio, né?
Como aparecemos de 15 em 15 dias, para comentar o reality aqui, daremos destaque que quase que acumulativo ou critério pessoal de cada um. A gente pode trazer um destaque na visão da gente, que a pessoa se destacou nos 2 episódios, se destacou no episódio da semana retrasada ou no dessa semana, etc. Então vai do coração de cada um. A Luísa não tá aqui hoje, mas a Luísa deixou o destaque dela pra gente. Então vou ler aqui tudo entre aspas que foi a diva que mandou. Meu destaque das 2 semanas vai de novo pra Belk. No episódio do Bal, ela serviu looks maravilhosos e realmente só não ganhou porque a Dora destruiu nos 2 primeiros. Achei que os jurados pegaram muito pesado com ela nas críticas, dando a entender que estaria no bórum, o que não condizia com o trabalho que ela entregou. Agora, no episódio dessa semana, o lip sync realmente foi meh, mas senti que ela foi a única que teve uma narrativa no episódio, o que garantiu que ela fosse poupada para da batalha final. Fecha aspas. Tudo faz sentido isso aqui que a Luísa falou. E pra você, Tutu, quem é destaque e por quê? Gente, eu adoro esse momento do destaque, mas pra mim é muito sofrido. Porque eu sou a pessoa mais indecisa, assim, sabe? E aí eu fico, ai, tem que escolher uma. Mas eu acho que olhando pros 2 episódios, o meu destaque é a Melody Queen. Porque eu acho que a gente falou disso da Desiree controlar a narrativa, mas a Melody também. Eu acho que reality é sobre a gente trazer as coisas pra nossa narrativa, assim, sabe? E a Melody faz isso muito bem. Eu acho que no começo eu já percebia, mas eu não conseguia me simpatizar tanto com ela. Mas, por exemplo, agora, no episódio que a Desiree foi eliminada, no episódio do Ball, eu sofri real com ela chorando. Eu fiquei, meu Deus, tadinha dela. Eu comecei rindo do desenho dela, do look, e fiquei mal, assim. E é isso, ela foi mal no episódio, mas eu acho que foi sobre ela, assim, um pouco, né? Tipo, a dificuldade dela em fazer a roupa, ela, tipo, chorando horrores e não parando de costurar, diva, e o lip sync que ela amassou. E aí, o episódio dessa semana, eu acho que é isso também. Ela também teve um bom momento, sabe? Foi um bom momento da Melody na competição, porque ela fez o que ela faz de melhor, que é performar. Então, acho que meu destaque, levando em consideração os 2 episódios, é a Melody. Você foi o famoso comecei rindo e terminei chorando, né? Resumindo assim Exato. com ela. E Neuza, pra você, quem é destaque e por quê? Eu odeio ter que escolher um destaque só. Eu acho terrível. Então eu vou endossar a escolha do Tutu de dar o destaque pra Melody, porque eu acho que é muito merecido. Só que o meu próprio destaque eu vou dar pra Belk. Eu acho que ela tá vindo de uma trajetória muito boa. E eu sei que ela é de Pirituba, mas eu tô sentindo uma mineirice ali porque ela tá comendo pelas beiradas. Ela tá com o melhor track record da temporada. Ela teve somente um episódio que ela tava no Lau. E o restante, ou ela tava safe ou win, ou high. Então ela tá vindo de um track record muito bom. E eu gostei muito dela no episódio passado, no episódio do desafio de costura. Foi o meu look favorito feito ali. Concordo com a vitória da Adora, com certeza. Mas acho que em questão dos looks feitos ali, o da Bel que ele tava incrível. E nesse episódio, com toda a narrativa dela de estar passando mal, das meninas escolherem dar essa colher de chá pra ela de não ir pra batalha final, eu acho que mostra o quanto que ela é uma pessoa boa para as queens não escolherem eliminar uma pessoa que tá indo muito bem na competição só porque ela não conseguiria entregar o melhor dela naquele momento. Então eu acho que isso mostra o carisma que a Bel que tem, que a gente tá vendo transparecer na tela. E isso é uma coisa que me chama muito atenção em questão de drag, que é o carisma, que é a personalidade. E eu vejo muito isso nela e eu acho que ela merece todo o destaque do mundo. Então teremos só 2 fotos aqui também, porque eu também vou trazer a Belk como destaque, porque principalmente pela semana passada. Gente, eu tento ponderar, mas eu queria muito trazê-la exclusivamente pela semana passada, porque os looks foram maravilhosos. Gente, o terceiro look, ela estava numa vibe Sailor Moon, ou look que a Tomoyo faria tranquilamente pra Sakura capturar uma carta Clow. Assim, pra mim, então nós, garotas mágicas, vamos aclamar. Vamos checar, porque tava belíssimo. Eu até vi o pit stop, né, não oficial, com a Dakota, falando que as cores estavam belíssimas, né? Que também foi a Dakota com a Bettina Polaroid, né? Com a Bettina. Então, tava belíssimo mesmo o conjunto de cores, o que ela fez. E porque, assim como a Luísa falou, eu achei que pegaram muito no pé dela nos looks, principalmente no do alface, que, gente, eu achei belíssimo. A vibe princesa, Glinda. Tava lindo, gente. E ela de Maçã do Amor, quem já pode dizer que é um morango do amor, as tendências que ela tá fazendo, né? Como acho que eu adorei o comentário que ela, numa semana anterior,
fez Labubu, na outra de Morango do Amor, a referência. Belk, gente, ditou as referências de hoje em dia. Diga aí. Ela nem aconteceu ainda o estopim do Labubu e do Morango do Amor, ela já estava trazendo pra gente, muito maravilhosa. Maus Loucos do Amor, e ela, eu gosto disso. Eu gosto quando eu tenho participantes que eu já conheço e gosto, por exemplo, que era já a Chanel e a Desiree. Já conhecia, já torcia, já queria desde cara. O meu gosto é muito ser surpreendido por participantes, que muitas fizeram isso, mas a Belk é uma dessas, que a pessoa pensa que uma pessoa quietinha não vai sobressair, e ela começa a sair, né, porque tem bons confessionários, tem uma boa entrega, então pra mim, ela tá conseguindo entregar um bom conjunto e tá conquistando muita gente. E me conquistou nesses episódios. E tanto que a capa do episódio ela chorando, gente, porque, né, atrair, né, com ela, o chorinho dela, a pobre tá dodói. Mas ela é maravilhosa e muito talentosa, assim como todas as outras. Mas eu acho que ela foi maravilhosa no episódio do Baal e foi injustiçada pelos comentários. Mas aí a gente culpa quem? Edição, né? Porque não pareceu que odiaram tanto assim, se ela foi um desempenho positivo. Mas fica aí a dúvida no ar se o que queriam causar na nossa cabeça com aquela edição, daquela avaliação pra Belk. E a Belk, eu sinto de verdade que a produção não esperava que ela fosse entregar tanto. Assim, de verdade mesmo. Eu sinto que quando fizeram o casting, eles meio que subestimaram a Belk. Tipo, tanto que a gente vê isso na edição também. A Belk é um super destaque. Ela é a que tá em primeiro no Track Records, assim, faz tipo 4 semanas que ela tá em primeiro. Ela não foi pro Bottom uma vez. E olha que todas as queens foram pro Bottom até agora. Mesmo as que venceram, né? E a gente não vê um destaque de uma edição de frontrunner, uma edição de possível finalista, uma edição de favorita. Muito pelo contrário, eu sinto que ela é um pouco subestimada, sabe? Mas ela tem entregado tudo. E eu senti muito de escolher só uma para esse destaque, porque ela também seria um destaque meu. Porque ela arrasou. Como diria Checolê, Morphine e Jewels, esse look dela foi um Sailor Toot. Ah, maravilhosas. E maravilhosa pra Belk, tá aí as nossas duas destaques desses 15 dias, né? A Melody e a Belk. Então é isso. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a quem nos ouviu. Tutu, mais uma vez, muito obrigado. As suas redes sociais estão aqui na descrição, Capricho e tal. A gente vai lá engajar os posts do Tutu, viu, gente? Tutu vai voltar aqui até mais vezes, porque Corrida das Blogueiras foi renovado, vem a 7ª temporada, e Tutu comentou com a gente. Corrida também, já fica convidado aqui pra comentar algum episódio com a gente, viu, Tutu? Eu quero muito, gente. Eu fiquei muito feliz que renovaram o Corrida. Nossa, eu tô muito ansioso. Eu gosto muito, muito, muito do Corrida. E tô amando cobrir Drag Race, então é isso. Vão lá dar uma olhada no meu trabalho. Tô cobrindo pra Capricho. De vez em quando eu posto nas minhas redes sociais também. Tenho tweetado mais sobre Drag Race. Enfim, e é sempre um prazer estar aqui com vocês, comentando sobre reality. Muito obrigado pelo convite, de novo. Então é isso, muito obrigado a quem nos ouviu. Minha rede social, a da Neuza, da Luísa, do Tutu, do podcast, estão tudo na descrição. A gente se vê, como falei, segunda para episódio de Chefe de Alto Nível, 5º episódio do Masterchef, 6ª potencial entrevista com participante do Masterchef, e daqui a 15 dias comentando o Drag Race Brasil, né? Quem será que vai ser eliminado, quem será que vai ficar, será que vão ter, quem será que vai flopar no roast, porque o humor não é para todo mundo. Será que a edição venderá pra gente que quem venceu o roast foi engraçado de verdade? Ele vai descobrir nos próximos episódios. Então até lá e tchau. Bye, bye!